enganado. Mas eu vou voltar um pouco, né? Porque eu gosto de começar o módulo, né? Porque cada pessoa, né, ela vai explicar de uma maneira, vai ter uma forma didática, e aí eu prefiro que vocês voltem um pouquinho, são só 2 aulas, do que a gente ter problemas depois, tá bom? Então, por isso, tá? Mas é um conteúdo bem tranquilo, tá, pessoal? Então, outra coisa, são várias aulas. Redes é um assunto gigante. Eu falo, redes é o maior assunto que existe de todo o nosso curso. É um assunto muito grande. Então, vocês vão notar que eu tenho aulas que eu vou dividir, tá? Porque é preciso. Eu tenho alguns livros que eu trabalho também, além do, lógico, livro da escola, mas tem alguns livros para complementar a informação aí. Pessoal, por enquanto ainda estamos onlinemente, né? Ainda não temos ali uma previsão, né? Então, por enquanto, vamos ter que continuar aqui à distância, tá? Estamos ainda esperando aí para ver quando a gente pode receber vocês, tá? Então, outra coisa, pessoal, é a questão da interação. Então, de vez em quando eu vou dar uma perguntadinha para vocês aí. Então, por favor, na hora que eu chamar vocês, vocês respondam, tá, galera? Uma coisa que eu gosto nesse livro de redes é que a linguagem dele tá bem leve, tá? Então, tá bem tranquila. Se vocês pegarem para ler ele, vocês vão notar que tá uma linguagem bem bacana e bem simples de você diferenciar. Então, vocês, assim, se tiverem oportunidade, evidente, peguem ele para dar uma lida, né? Vocês vão ver que tá bem bacana, tá? Bom, galera, continuando. Então, o livro de vocês, ó, ele é dividido em 8 aulas, né? Se você pegar lá o sumário, vocês vão ver que tem essas 8 aulas aí. Igual eu falei para vocês, algumas aulas, elas são divididas em mais partes. Por exemplo, tem aula sobre servidores. Ela é bem dividida, porque tem que falar de servidores Windows, servidores Linux, e assim a gente vai ter uma pluralidade maior de ideias, tá? Então, por isso, tem coisas que não dá para falar tudo em uma aula só, ainda mais online, né? Outra coisa, pessoal, na aula passada, né, já faz 15 dias aí, porque segunda passada foi feriado, mas na aula passada eu já dei alguns exercícios para vocês. Então, eu costumo passar exercícios e os exercícios geralmente são no meio da aula, tá? Então, por favor, prestem bastante atenção, façam o exercício, tá? Para que vocês possam ter um melhor aproveitamento. Tá? O exercício, uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o exercício ele nunca é um método punitivo. O exercício ele é criado para que vocês tenham um melhor aproveitamento. Para que se faz exercício? Primeiro, por vocês mesmos, né? Para eu descobrir como vocês estão indo, né? Porque presencialmente já tem uma certa dificuldade, aí vocês já imaginam a distância, né? A distância a gente tem mais problemas ainda. E outra coisa, também para vocês mesmos verem se vocês estão aprendendo. Então, quando eu passar alguma coisa, igual eu procuro falar para as minhas turmas, para as outras turmas, é a seguinte, é que quando vocês forem fazer exercício, e desde que não seja pesquisa, desde que não seja escrito pesquise sobre alguma coisa, primeiro de tudo, procurem responder com o que vocês entenderam. Eu prefiro muito mais que você coloque lá que você não entendeu, ou que você não sabe, do que você tentar copiar e colar. Tá? Para mim é bem mais, bem melhor, assim, né? Você falar a verdade, né? Lá, eu não entendi, sei o que você quis dizer com isso, tá? Do que você ir tentar copiar e colar de um outro lugar, tá? Eu prefiro muito mais que você escreva do seu entendimento ali, tá bom? Bom, galera, então o objetivo primeiro desse módulo é passar para vocês os conceitos de redes. Igual eu falei para vocês, redes é um assunto gigante, tem muita coisa para falar. Para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo um curso de redes aí, e aí o primeiro módulo era camada de transporte, o TCP, né?
E aí eu falei, pô, vou até tentar pular esse módulo, porque PCP, eu sei tudo e tal. E aí o que aconteceu? Né? Não tinha como pular, eu tinha que assistir. E da todas as aulas, tinha muito assunto que eu não fazia ideia que existia. Mesmo eu já tendo muita experiência, já conhecendo bastante a camada de transporte, mas naquele momento ali eu fui vendo que tinha bastante coisa que eu não sabia, né? Então, está sendo muito legal. Então, redes, igual, por isso que eu falo, redes é um assunto gigante, tá? Gigante mesmo. E quanto mais você vai estudando, parece que mais tem coisas para estudar, tá? Então, procurem ler, muito interessante. Eu sei que a geração de vocês, aí eu estou falando grande parte, porque não conheço vocês todos, grande parte tem sérios problemas com a leitura, né, de não gostar de ler, mas é interessante você ler. Principalmente esse conteúdo, que é um conteúdo novo, tá? Eu sempre falo, e é onde também vai ter a maior empregabilidade. Onde você vai ter mais oportunidade de emprego, vai ser com redes. Por quê? Porque redes é um assunto que é pouco dominado, tá? Então, principalmente a parte mais complexa de redes, tá? Então, a parte mais complicada de redes tem mais dificuldade ainda para se aprender, tem mais dificuldade ainda para ter noção de como ela funciona, tá? Bom, galerinha, mas uma das coisas que eu quero que vocês entendam é como a comunicação evoluiu. Na realidade é o seguinte, eu gosto muito dessa figura, eu uso ela em diversas partes do curso de redes, e o porquê que eu uso essa figura em diversas partes lá do curso de redes. Por quê, pessoal? Essa figura aí, ela destaca bem como o ser humano sempre tentou se comunicar. O ser humano, ele sempre procurou achar um meio de ter uma comunicação. Aí o que aconteceu, né? O que acontece? O ser humano, ele passou depois, primeiro tentando aprender a se comunicar, né? Então, ele tentou passar por um momento ali de tentar uma comunicação maior, primeiro sendo, né, escrevendo em paredes, depois ele desenvolvimento da escrita, e hoje ele busca velocidade. Então ele busca ser veloz, né? Busca uma comunicação cada vez mais veloz e ter essa intensidade e essa rapidez na transformação da informação. Então, o que a gente tem que buscar, né? O que eu posso, o que eu tenho que procurar, né? Procurar estar sempre evoluindo ali no trato do decorrer da informação. Então, hoje, vocês, por exemplo, vocês que são uma geração mais... uma geração que busca mais tá com, né, o domínio da informação, vocês não aceitam uma informação velha. Dá para você ver ali, ó. Primeiro vem a escrita lá nas cavernas, depois foi melhorando, veio a escrita mesmo, a invenção do papel, né, escrita no papel. Depois isso foi melhorando, vieram os livros e as publicações, depois foi melhorando mais um pouquinho. A gente tem o atributo do e-mail, e aí uma das coisas que também nós vemos, né, que nós podemos ter certeza ali, é que o tanto que a informação melhorou, ficou mais rápida e também em um espaço de tempo muito curto. Se você for fazer uma análise, né, real, assim, do quanto a informação evoluiu, se você pegar o e-mail, por exemplo, ou vamos pegar a internet, igual a gente conhece hoje, o HTTP, ele tem só 30 anos. Então é muito pouco, né? O e-mail tem bem mais, tá, gente? O e-mail já tem 50 anos. Já. Então, quando nós paramos para fazer uma análise dessa, né, já dá para você pensar o tanto que foi rápido. Se vocês terem uma ideia, a banda larga no Brasil tem 20 anos. Então a internet era discada. Para vocês terem uma ideia, na realidade, já a gente vai discutir isso, a internet no Brasil, ela tem apenas 25 anos. A internet ela é registrada, a internet comercial, tá, pessoal? A internet comercial no Brasil,
ela é registrada em 1995. Então, você vê o período de tempo bem curto, né? Entre a evolução da internet, né? A chegada e a evolução até o que nós temos hoje, tá? Bom, galerinha, continuando então. E como é que as redes surgiram, né? Como é que nós temos lá o início? Primeiro, as redes se iniciaram, pessoal, na Guerra Fria, lá nos anos 60, tá? E aí, como foi a primeira criação? Primeiro, né, vocês já tiveram aula de história, o que foi a Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi um confronto não um confronto militar, mas um confronto entre Estados Unidos e Rússia, que era um confronto que eles falavam que ideológico. Eles nunca entraram numa guerra um contra o outro propriamente dita, né? Na verdade, eles tinham uma guerra, um sempre entrava de um lado e o outro sempre entrava do outro. Então, assim, eles procuravam sempre estar em lados opostos. E aí aconteceu que em 1969, antes um pouco, em 65, a Rússia ela lançou um satélite em órbita. Ele chamava Sputnik. E aí esse satélite, a missão dele era dar uma volta na órbita da Terra e cair, enviando sinais luminosos para a Rússia só, né? Na verdade, a gente não pode chamar de Rússia, tem que chamar União Soviética. E aí, pessoal, os Estados Unidos descobrem isso aí e fica com medo. Como é que eles sabiam que a Rússia tinha colocado algo no espaço, mas não sabia o que era. Foi então que os Estados Unidos cria um departamento, que é o Departamento de Defesa, chamava DARPA, e esse departamento ele começa a trabalhar em informações para poder ter backup de bases. Como assim? Por exemplo, os Estados Unidos é um país muito grande, tá? E aí eles guardavam informações militares nas bases. Vamos supor que acontecesse de cair uma bomba em uma dessas bases e aí perdia toda aquela informação. Então, um dos primeiros passos para a criação da DARPA era fazer o backup entre essas bases militares. Foi então que, em 1969, 3 universidades, a Universidade de Stanford, com SDS-90, a Universidade da Califórnia, com SDS-Sigma, o Centro de Matemática de Los Angeles, com IBM 370, e a Base Militar de Utah, com PD-10 da DEC, eles fazem a primeira transmissão entre eles. Como é que funcionava? Então, os Estados Unidos, o governo entrava com a grana e aí as universidades com as pesquisas, tá? Então, eles criaram um meio desses 4 computadores se comunicarem. O que a gente tem que ter em mente? Nesse período, por exemplo, eu falei, eram 2 SDS, mas um era um Sigma e um 90, um IBM e um DEC PD-10. Eram 4 computadores totalmente diferentes. O que a gente tem que entender é que nessa época, a arquitetura era totalmente diferente, então tudo era diferente. Precisava criar um meio para eles se comunicarem. Como fazia? É só você pensar assim, ó, colocaram numa sala um japonês, um alemão, um brasileiro e um argentino. Colocaram esses 4 numa sala e falaram, conversa. O que acontece? Se você parar para pensar, o inglês, por exemplo, é um idioma meio que universal. Pegaram então, todo mundo foi conversar em inglês. O que foi criado? Foi criado um protocolo. Esse protocolo chamava-se NCP. NCP quer dizer Network Control Protocol. E por meio desse protocolo, esses 4 computadores puderam conversar. Então, como funcionava esse protocolo? Vamos supor que eu queria mandar uma mensagem. Ele ia lá, pegava todo o conteúdo da mensagem e enviava. E aí ele parava a rede. O problema do NCP era esse. O NCP ele não dividia. Então, por exemplo, se eu fosse mandar alguma coisa dentro da rede, enquanto não terminasse a minha transmissão, a rede parava. O que foi acontecendo? Para 4 computadores, tudo bem, né? 4 computadores, você consegue gerenciar bem a situação. O problema é que chegou uma hora
tinham muitos computadores na rede, tá? Por exemplo, em 10 anos dessa rede, esse mapa aí de 82, uns 12 anos aí que fizeram essa comunicação, já tinham 100 mil computadores na rede. Então, já era muita coisa. Então, você já imaginou você chegar e toda vez que um fosse enviar um pacote, você tem que parar a transmissão, né? Então, começou a ficar, aquele UNCP, ele começou a não dar conta mais. Foi aí que o Bob Kahn, ele descobriu um meio de quebrar esses dados e enviar em pedaços. Foi então que ele cria o protocolo TCP, que quer dizer Transfer Control Protocol. Então, agora, ele não precisava esperar mais. Olha que interessante, para vocês entenderem como é que o NCP funcionava. Vamos supor que você está assistindo um filme na Netflix. Está lá o Cauã assistindo o filme dele. Está assistindo o filme e aí a Loiane quer assistir também o mesmo filme. Enquanto o Cauã não terminar ou ele não sair da conexão, a Loiane não conseguia assistir. Com a criação do Bob Kahn, a partir daí, como esses pacotes são quebrados, a rede está sempre interligada. Houveram algumas mudanças, mas o funcionamento é o mesmo até hoje. Tá? Outra coisa que vem no mesmo ano é que Vint Cerf, ele cria o IP, o Internet Protocol. Por quê? Porque até então, as máquinas elas não tinham identificação na rede. Então, o TCP ele faz o transporte e o IP ele identifica a máquina. É aquela numeração que identifica. E aí os protocolos se unem. Você precisa dos dois para ele funcionar. Você precisa tanto do TCP quanto do IP, tá? Para que você possa fazer esse envio. Só a título de curiosidade, em 1977, acontece a primeira comunicação via satélite. Até então, eram só cabos. Então, por exemplo, vocês estão vendo o mapa dos Estados Unidos aí, de uma costa a outra, era passado um cabo UTP, né? E aí esse cabo era passado e ele fazia a transmissão, tá? Então, até essa transmissão via satélite, ela é feita entre os Estados Unidos e a Inglaterra, tá? Bom, galera, tem um site que chama Submarine Map. É bem legal ele. Vou abrir aqui meu interneta. Submarine Map, Cable Map. Esse site aqui, ó. submarinecablemap.com. E ele mostra todas as conexões, ó, do mundo inteiro. Tá? Então, ó, se você olhar o nosso país aqui, esses são os cabos que estão passando, eles passam lá por debaixo do oceano ali, e aí, para dentro, tem outros meios. Hoje, quase todo fibra ótica, né? Hoje, quase toda a comunicação, ela se dá via fibra ótica, mas, né, essa primeira parte aí, né, que a comunicação externa, ela é toda via cabo submarino, tá? Esses cabos, eles começaram a ser passados ainda lá no final dos anos 70, início dos anos 80. E aí começou-se só a aumentar, né? Então, e a manutenção, ela é feita, hoje tem um sistema que consegue verificar se está havendo algum problema, mas a manutenção é feita quase ali em tempo real, e são barcos mesmo que ficam navegando pelos locais para fazer a manutenção desses cabos, tá? Depois eu vou mandar um documentário para vocês, lá no grupo, que mostra bem isso aí, é do canal Vox, ele mostra bem como é que essa manutenção é feita, como é que a internet chega até vocês, tá? Bom, galera, então, o que nós temos que entender até o momento? Aí na página 10 e 11, ele tem um texto bem bacana falando sobre a introdução às redes, tá? Então, é um trabalho muito interessante. Esse livro, ele foi, se eu não me engano, foi a Aline que escreveu na época. Ela
ela usou uma linguagem bem legal, ela mesma. Ela usou uma linguagem bem legal e dá para vocês entenderem bem essa parte, tá? Bom, só para ficar claro, o que a gente falou até agora, ó. Então eu falei para vocês que o IP, ele identifica o ponto, então sua máquina, ela tem obrigatoriamente que ter um IP para se conectar, tá? E o TCP, ele vai fazer a transferência. Bom, aí no livro de vocês, ele na página 13, ele vai mostrar os tipos, vai falar sobre os tipos de redes. E na verdade, ele vai falar como as redes são classificadas, né? E como é que essas redes elas podem ser classificadas? Então, elas podem ser classificadas por sua distância, então pelo seu tamanho, depois a gente vai falar, a WAN, a LAN, a MAN, pela sua topologia, que é a sua arquitetura, o método que você vai se organizar, pelo seu protocolo, por exemplo, acabamos de falar do TCP/IP, e pela sua interface. O protocolo são as regras e a sua interface é o meio físico. Hoje nós temos cabo, por exemplo, o TP, cabo de fibra ótica, nós temos o Wi-Fi, temos o 3G, temos o 4G e já está chegando as redes de 5G aí no mercado, tá? E aí, ó, ali na página 13 e 14, ele vai falar um pouquinho sobre isso aí. Eu separei essas três, que são as mais importantes. A LAN quer dizer Local Area Network, e é o tipo de rede local. Por exemplo, a rede da sua casa. De LAN vem o termo LAN House, por exemplo. LAN, toda vez que vocês verem o termo LAN, é uma rede pequena, tá? Uma rede que não vai ter um acesso muito grande, não vai ter uma distância muito grande. A MAN é uma rede metropolitana, uma rede que pode pegar cidades, por exemplo, mas não vai pegar um país inteiro. Um exemplo clássico de MAN, nós temos bastante aqui na nossa região, é, por exemplo, redes de via rádio. Né? Se você pegar empresas de via rádio, elas funcionam num determinado lugar, às vezes até em mais de uma cidade, mas elas não ultrapassam esse limite. Então, elas têm ali um local específico de funcionamento, mas elas não ultrapassam isso. E a WAN, a gente pode usar como próprio exemplo a internet. Então, a própria internet, ela é a WAN, tá bom? Então, você vai classificar ela conforme a sua distância, tá bom? No livro tem outros exemplos, tem a PAN, que é a rede pessoal, né? A rede pessoal é uma rede de bem pequeno alcance, tá? Por exemplo, o Bluetooth a gente pode chamar de rede pessoal, tá? Aí tem a GAN, que é a rede global, a gente pode falar, que são as redes via satélite, e assim por diante, tá bom? Pessoal, alguma dúvida por enquanto ou tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tá, ok. Vamos lá, então. Agora a gente vai para o nosso primeiro exercício, tá? Então, toda vez que eu vou falar, estamos indo para o primeiro exercício e vou dar o prazo para vocês fazerem, tá bom? Então, vocês têm 10 minutinhos, vocês têm que responder lá no WhatsApp para mim, lá no particular, tá bom? Vão lá e respondam, por favor. Vai lá, pessoal. Professor, Oi, pode falar. é para mandar no privado do WhatsApp ou não? Isso, por favor.
O professor, foi mal aí que eu dei uma caída. Vamos lá, galera? Vamos continuar? Bom, aí no livro de vocês, na página 16, ele vai começar a falar sobre a arquitetura vai falar sobre a arquitetura cliente-servidor. Então, essa arquitetura cliente-servidor, ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? Primeiro de tudo, o que é uma arquitetura cliente-servidor? Basicamente, o que a gente tem que ter noção de quando a gente vai falar sobre arquiteturas, pessoal, é o seguinte, é que antigamente, tem uma aula que nós vamos falar só sobre isso, antigamente eram várias arquiteturas diferentes, existiam várias. Hoje, como mudou bastante coisa, basicamente nós utilizamos duas. Ou sua rede é ponto a ponto,
ou sua rede é ponto a ponto, ou ela é uma rede cliente-servidor. O que vocês têm que gravar? Uma rede cliente-servidor é toda aquela que você tem um dispositivo central para fazer o controle dessa rede. Então, você vai ter ali um dispositivo central e ele vai controlar toda a sua rede. E uma rede ponto a ponto é aquela que vai ser interligada um ponto ao outro, tá? Então, essa é a principal diferença entre uma e outra. Então, aí no livro de vocês, na página 17, ela vai falar sobre as vantagens, né? Então, primeiro, a maior vantagem é segurança. Então, vai falar ali, ó, responsabilidade dividida entre os hosts. Então, quer dizer, o servidor ele vai enviar a informação e aí o servidor vai enviar, e os hosts vão ser os responsáveis por filtrar essa informação, tá? Maior facilidade de manutenção. O que quer dizer isso, pessoal? Você, se deu problema em um host, que é, toda vez que vocês ouvirem falar o termo host, eu estou falando de equipamento, é uma máquina, tá? Deu problema em um host, você vai lá e dá manutenção só no host. Você não precisa parar a sua rede. Armazenamento de dados do servidor, então tudo que você precisa, que você precisa de verdade vai estar dentro do servidor, desde que haja uma configuração melhor, maior segurança. Facilidade em atualizar os dados, quer dizer, você só tem que atualizar o servidor, já atualiza tudo. Facilidade de uso também, geralmente nós deixamos atalhos, né? Então, assim, você tem uma facilidade maior, facilidade de expansão. Se você tem um servidor, uma máquina só, e você vai enviando, você tem uma facilidade maior de adicionar máquinas dentro dessa rede. E aí você pode pôr vários clientes diferentes, então cada host é um cliente, tá? E aí também, igual eu falei, se acontecer problema em um dos clientes, a rede continua funcionando normalmente, tá? Na página 18, ela fala das desvantagens, que é somente o servidor executar o serviço, e a desvantagem maior é se der problema no servidor. Se der problema no servidor, você vai perder ali toda a sua rede, vai parar a sua rede. E a outra arquitetura disponível é a rede ponto a ponto, tá? O que quer dizer essa rede ponto a ponto? Uma máquina vai enviando a informação para outra. Antigamente a gente fazia muito isso, antes de chegar aos hubs, né? Há 20 anos atrás, antes de chegar aos hubs, nós íamos configurando as máquinas assim, colocava 2 placas de rede, então você ia pondo 2 placas de rede em cada máquina, uma recebia e outra enviava. E assim ia indo, tá? Qual que é o problema? Vamos supor que você tinha 5 máquinas na rede. Vou fazer um desenho aqui, mostrar meus dotes de desenhista para você. Então, tem aqui um computador. Acredito, se puder, isso aqui é um computador. Então, ele está ligado aqui a outro computador. Está ligado a outro computador. Beleza. Vamos supor, vamos pôr pelo menos 5, né? Esse aqui é um wide. Então, olha só que bacana. Tá bom, né? Então, ó, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5. Tá aqui todo mundo na mesma rede, numa rede ponto a ponto, se comunicando. Então, eles estão se falando. Aí vamos supor que você está aqui no PC1, você quer enviar a informação aqui para o PC5. Só que aí o que aconteceu, pessoal? O PC3 está desligado. O que vai acontecer? Essa informação, ela ia chegar aí do 1 para o 2. A hora que chegasse para ir para o 2 para o 3, ele ia ver que o 3 não chegava a informação lá no 5.
Esse era o principal problema que nós tínhamos, tá? Hoje mudou um pouco, né? Ainda temos rede. Hoje a definição de rede ponto a ponto é assim: toda aquela que não tem nada para gerenciar. Então, por exemplo, ó, eu não tenho um gerenciador aí dentro da minha rede. Então, quando eu não tenho esse gerenciador, ele vai pegar, né? Por exemplo, pode ser que eu tenha um hub ali que está fazendo esse papel, tá? Mas o hub ele não é um servidor. Por quê? Porque ele não gerencia nada. O que ele faz? Ele só vai continuar essa transmissão, só vai continuar os envios, tá? Então, mesmo ali a informação não acabando, né? Por exemplo, numa rede com um hub gerenciando, se eu tivesse um hubzinho aqui, ó, ao invés de estar tudo ligado uma na outra, se eu tivesse um hub, vamos supor que tivesse um hub aqui, ó, e o hub mandasse informação para todo mundo, aí a máquina de número 3, ela não precisava mais estar ligada. Mas o hub não gerencia nada. O hub ele só recebe a informação e retransmite, tá? E aí é uma pergunta que a gente sempre se faz. E o roteador? O roteador, então, ele pode ser considerado um servidor? Não, tá, pessoal? Ele não pode, porque ele não gerencia, recebe também, e ele faz o papel de DHCP. Ele só manda tudo para frente, tá bom? Bom, entenderam a questão a questão das redes, a diferença entre ponto a ponto e cliente-servidor? Tranquilo, pessoal? Falem comigo. Tranquilo. Ah, obrigado. Sei que o povo estava meio mudo. Bom, vamos para o nosso. Então, de como foi a história das redes. Igual eu contei para vocês, a história das redes, ela vem lá da guerra, e aí é o seguinte, pessoal. O que vocês têm que entender? Eu acabei de falar para vocês do termo hub, do termo switch. E para que serve isso aí? Né? Nós temos uma aula só para falar sobre componentes de rede, tá? Dispositivos de rede. Então, assim, esses dispositivos de rede, eles são para quê, pessoal? São para a gente poder ali fazer as transferências. Então, por exemplo, o hub, o que ele faz? A função do hub é a de dividir a rede. Ele só vai pegar a sua rede e dividir ela, tá? Qual que é a função do switch? O switch ele é um hub inteligente. Por quê? O hub, vocês vão aprender que o hub ele pega, quando você envia um pacote a ele envia para todo mundo na rede. O switch não. O switch você vai você vai escolher para onde você vai mandar. E a evolução do switch é o roteador. Uma das coisas que vocês têm que ter em mente é que o roteador ele não ele não sempre foi o que a gente tem ali. Como assim, eu quis dizer? Ele não às vezes vocês, principalmente a geração de vocês, acha que o roteador ele sempre foi sem fio. E não é assim, tá, gente? O roteador, quando ele foi criado, tá? Ele era porque ele tinha um software para poder gerenciar a rede. Então, não tinha nada a ver o fato de ele ser sem fio. Ele virou sem fio depois, algum tempo depois. Então, o roteador, ele era só um meio que era mais inteligente do que o switch, tá? Outra coisa que melhorou muito foi a questão dos cabos, tá? A questão de cabeamento melhorou bastante. Os cabos hoje estão bem mais rápidos, tem uma base de dados muito mais rápida, tá? O que mudou também a questão das placas.
Então, por exemplo, o que mudou principalmente? O padrão das placas. O padrão das placas, né? As placas hoje, elas podem ser megabit ou pode ser gigabit, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a placa ela vai transmitir dados, uma placa megabit, ela vai transmitir dados a 100 megabits por segundo. Então, assim, tomem cuidado, que é uma coisa que eu falo sempre, mas aí a galera acaba se perdendo do mesmo jeito, tá? Isso aí não quer dizer velocidade de internet, tá? Então, quer dizer velocidade de rede, tá? Tomem cuidado, tá bom, pessoal? Às vezes a gente vai falando, vocês, principalmente no princípio, vocês chegam num lugares e vê lá, nossa, ó, 1 gigabit, tem 1 giga de internet. Isso aí no Brasil nem existe, tá? E mesmo vendo 100 mega, não é porque você vai ver 100 mega na placa de rede que ele tá tendo internet a 100 mega, tá bom? E o que isso melhora? Melhora a qualidade da sua conexão, tá? Então, em redes, nós falamos da questão do ruído, tá? Existe uma coisa chamada ruído, que é o fato da conexão estar sendo prejudicada. Então, isso chama ruído, tá bom? Então, isso que vocês têm que tomar bastante cuidado, tá? Pessoal, alguma pergunta por enquanto? Bom, vamos para o nosso, então, segundo exercício de hoje. Vamos lá, pessoal.
Bom, vamos lá, galera? Então, continuando aí na página 21, ele vai começar a falar sobre servidores. E o que são os servidores? Servidores são simplesmente os computadores que gerenciam a rede. Vocês têm que entender de servidor, é que um servidor é só um computador comum, tá? Comum não, né? Comum não, porque ele tem uma configuração superior, mas um servidor nada mais é do que uma máquina que tem aquelas 5 peças que vocês conhecem. Então, ele tendo aquelas 5 peças que vocês conhecem lá, ele é um servidor. Ele é um computador comum também, mas a diferença é que ele vai ter algumas peças por dentro, né, que tem uma qualidade maior. Dá para você pegar o computador da sua casa, seja lá qual for, e criar um servidor com ele? Dá, tá? Então assim, você pode fazer normalmente, tá? Então assim, você pode, mas não você não pegar a sua máquina para fazer de servidor não é recomendável, tá? Mas não quer dizer que não vai funcionar. Você pode pegar a sua máquina, um computador pessoal seu, e utilizar como um servidor aí dentro da sua casa, por exemplo. Mas não é recomendável. Depois nós vamos ter uma aula que nós falamos sobre hardware de servidor, e nessa aula a gente explica muito disso aí, por que não se deve usar, tá? Bom, e aí o servidor, ele tem alguns exemplos, tá? Tem vários outros serviços que o servidor faz. Então, quando vocês forem pensar em servidor também, você tem que pensar que é uma máquina que vai executar serviços, tá? Aí é o seguinte, pessoal, o servidor, um dos, é o de DHCP. O que o DHCP faz? Domain Host Control Protocol. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai receber o IP de um modem, por exemplo, e vai retransmitir automaticamente, tá? Então, você pode ter uma máquina que faz isso, ou então, no caso de pequenas redes, vai ser o próprio roteador que vai fazer isso aí para você, tá? Outro servidor é o DNS. O DNS é o servidor de domínio. O mais famoso é o que transforma os números de IPs de sites em nomes, tá? Então, ele vai pegar, por exemplo, quando você digita um site, www.microcamp.com.br. Quando você digita esse site, para ele lá na rede, ele não tem esse nome, tá? Ele é um número. Então, a função do DNS é quando você digita ele lá, verificar esse nome e te transmitir o número para você. E vai para você poder ter acesso. Dentro de uma rede pequena, você também pode criar um servidor de DNS. Você pode pegar lá e, por exemplo, aqui nós temos uma intranet que chama-se Microcamp. Então, é só digitar aqui na nossa rede, // Microcamp, depende do setor que você vai trabalhar, e aí você pega e vai conseguir acessar algumas coisas da nossa rede. É lógico, tem que ter um nome de usuário, uma senha, mas você consegue acessar, tá? O servidor proxy, ele é um servidor que ele vai burlar algumas camadas de proteção de rede. Então, por exemplo, vamos supor que na sua rede tem um bloqueio, tá? E aí você vai usar um proxy para você poder passar por esse bloqueio. O proxy é um número, tá? Você vai pegar esse número na internet, você vai entrar aqui, ó, opções da internet no seu computador, aí você vai vir aqui, ó, conexões, e aqui, ó, configurações da LAN. Habilita o servidor proxy e aí vai ter um número. Onde eu acho esse número? Na rede tem vários. Ó. Você pode entrar aqui no Google aqui, ó. Você pode digitar aqui, proxy server. Vamos pegar do Brasil. Aí, ó. São esses números aqui, ó. Eu posso utilizar esses números e aí com um número desse eu vou navegar, eu vou colocar lá onde eu coloquei nas opções da internet e eu vou conseguir navegar e caso haja um bloqueio na minha internet ou caso haja alguma configuração externa lá dentro da minha internet que eu não
consiga, né, quando eu não consiga ter um bloqueio, por exemplo, onde a gente usava muito isso aí? Antigamente as empresas bloqueavam muito redes sociais. Então você ia lá, você não conseguia acessar seu Facebook no computador da empresa. O que os caras faziam? Ele ia lá, criava uns servidores de proxy e aí você conseguia acessar lá, por exemplo, a sua rede social. É um dos exemplos, tá? Ah, mas tem um porém. Hoje nós não temos tanto problema porque a, a internet ela evoluiu, ela é mais rápida, tá? Mas antigamente deixava a internet extremamente lenta com o servidor proxy, tá? Bom, o host é a máquina dentro da rede. Qualquer cliente, ele é um host, tá? Ou também, ele pode ser um hospedeiro, uma máquina que vai segurar algumas coisas. Então, assim, por exemplo, um host de internet, o que ele vai ser? Vai ser a máquina que vai segurar as configurações da sua internet, por exemplo, tá? Então, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Mas dentro da sua rede, ela é a máquina que vai ser as máquinas que vão trabalhar. E o firewall, o servidor de firewall, é um servidor de segurança. Então, todas as vezes que vocês forem ter ali, né, verificar um firewall, ou alguém te perguntar para que serve um firewall, você pode falar que é o antivírus dentro da rede. Não está errado, não. Tá? É lógico que tem outras denominações, mas se você chamar de antivírus da rede, não há problema. Não está errado, tá? Pessoal, aí na página 26, ele mostra um iceberg, né? E aí, isso aí é bem o que é a internet nossa. O que nós temos acesso é só essa ponta de cima aí. Que você, normalmente, tá? O que você consegue acessar normalmente é só isso aí. O resto está tudo submundo. Então tá tudo lá abaixo, tá bom? Bom, galera, alguma dúvida por enquanto? Então vamos continuar. Vamos lá para o nosso... Não, professor. Vai lá, então vamos para o terceiro exercício aí, por favor.
Pessoal, vamos lá? Pessoal, vocês têm que fazer aí, ó. Tem uma galera aí que não me entregou. Quero lembrar vocês que é um método avaliativo para mim, tá? Então, vocês precisam entregar tanto as questões que nós fazemos aí no horário da aula, quanto também questões depois do final. Pessoal, alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo? Bom, pessoal, então, para o Lardo 6, essas perguntas são as do livro, tá? Estão lá na página 28 e 29. São as mesmas questões, tá bom? Vocês podem ir me entregando aí, tá bom? Durante a semana, até semana que vem, tá, pessoal? Então, por hoje a gente vai terminando, tá? Semana que vem a gente volta, beleza? Beleza, professor. Não esqueçam de fazer os exercícios, por favor, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau, professor. Até semana que Boa vem. semana. Tchau, tchau.